E os jogadores do Remo, eles ontem deram uma aula de como não se deve jogar uma competição. Se tu não quer jogar, chega na diretoria, olha, vocês quando me contrataram, vocês me prometeram que eu ia pegar o Fluminense do Rio, não era o Fluminense de São Sebastião da Boa Vista. Vocês me prometeram que eu ia pegar o Santos do Neymar, não o Santos de Macapá. Tem jogador lá que está esperando a chance dele, ou esperando, mas se ele não consegue jogar o Campeonato Paraense e a Copa Verde, como é que tu vai colocar um jogador desse? Tu vai contar com um jogador desse para a primeira divisão? Fala família, confira mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez vamos repercutir uma fala aqui do Bad, do pessoal da Rádio Liberal, detonando alguns jogadores do clube do Remo após perder para um time que nem divisão tem. O time do Porto Velho ganhou 2-1 do Remo. O clube do Remo fez um dos piores jogos na temporada. Além da torcida ficar revoltada, o pessoal também ali que comenta, que acompanha o clube do Remo, da imprensa do Pará, detonou, falando que tem jogador que não tem condições de permanecer no Remo, porque nem no Campeonato Paraense e na Copa Verde consegue performar. Imagina na Série A. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, assista esse trecho que eu deixei aqui para vocês assistir e tire suas conclusões e deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, deixa o like, hype o vídeo e fique até o final, pessoal. Não entra no vídeo e sai logo, porque isso acaba prejudicando o alcance do vídeo, tá bom? Como é que você viu a atuação azulina com esse time no contexto geral? Porque eu vi alguns jogadores tentando mostrar alguma coisa. Jaderson, de vez em quando pegava a bola, tentava fazer algo. Ele conseguiu até dar 2, 3 boas arrancadas. Mas de resto, faltou iniciativa, para dizer o mínimo, né, Bad? O que o torcedor do Clube do Remo, ele deve estar chateado nesse momento, não é o problema, Vanderlei, da derrota. A derrota existe no futebol. Você entra em campo para vencer, para empatar, ou a terceira opção, que é a derrota. O problema é a forma com que você perde, o jeito que você perde, é que deixa o torcedor chateado. Você tá esquecendo a motivação que é. Pô, o cara tá no Clube do Remo, recebendo em dia, não tem problema de salário. O cara tá jogando num clube que está hoje entre os 20 maiores clubes do Brasil. O cara tá tudo bonito pro cara. E aí quando o cara é acionado, cadê o cara? Ele não dá sangue. Eu não acredito que o pessoal lá do Porto Velho tenha mais motivação para jogar do que os jogadores do Clube do Remo. Mas foi o que pareceu ontem, Bad. Foi o que pareceu exatamente ontem. Isso. Os caras do Porto Velho entraram ontem valendo como se fosse Copa do Mundo, Paulo. Mas é exatamente isso que deixa o torcedor do Clube do Remo chateado, deixa o torcedor do Clube do Remo magoado, porque ele diz assim: olha, nós contamos com 50 jogadores. Mas de que adianta ter 50 jogadores se na hora que tu quer formar um time para jogar contra o Porto Velho tu não consegue achar 11 jogadores? Ainda tem essa, né? Teve alguém que se salvou ontem para você, Beth? O goleiro, que não teve culpa de nada para mim, né? Cara, e muito pobre a apresentação do Clube do Remo. Muito pobre. Eu esperava de mais jogadores ali, alguma resposta a mais, mas um time muito pobre, sem sangue, um time que não honra as tradições da camisa do Clube do Remo. Passando aqui pelos ouvintes que estão ligados conosco, né, eles também têm muitas reclamações quanto à atuação do Clube do Remo. O Rubivaldo Monteiro, Bad, o Remo vai acabar dando de mão beijada essa Copa Norte para o Paysandu, igual fez com o Parazão. Se continuar com esse sangue de barata que vimos ontem. Eu acho que o amigo, eu entendi até que o amigo quer colocar, mas acho que o amigo está meio equivocado. O Remo tem que primeiro se preocupar em classificar.
Com a bolinha que o Remo tá jogando, ele não tem condições de dar nada para ninguém. Primeiro ele tem que chegar. Aí se ele chegar, aí o amigo pode completar esse raciocínio. Dizer que ele pode dar. Mas com esse futebolzinho aí, tá difícil. Lembrando que só 2 passam, tá? Só 2 passam no grupo de 6. São 5 jogos apenas, então é um torneio de tiro curto aí na primeira fase, né? Ele não te dá muito tempo assim para recuperação. Hoje Paysandu e Nacional são líderes de um grupo e Remo neste momento é o 4º colocado com nenhum ponto. Amazonas e Águia de Marabá já venceram, né? E os jogos seguintes vão ganhando ainda mais peso, né? Segunda rodada para o Remo contra o Monte Roraima. 2 times que perderam nessa primeira rodada de Copa Verde. Depois o Remo vai encarar o Amazonas e na sequência o Águia de Marabá e por último o Galvez do Acre, né? Pelo menos os jogos contra Amazonas e o Monte Roraima são em Belém, né? Para o torcedor e para o estádio também apoiar aí a equipe, né? O negócio é o Águia de Marabá fora de casa, esse Águia que tá ajeitadinho. Vamos ouvir o Felipe Surian. Temos aí já o meu querido Onete Neto no ponto, o auxiliar técnico do Clube do Remo, porque o Léo Condé ficou em Belém, treinando com o restante da equipe, né, os considerados titulares, para ganhar mais entrosamento para o jogo contra o Santos, né? Acredito que muitos deles devem entrar em campo contra o Monte Roraima, até para testar no jogo de fato o que foi treinado nesses últimos dias, e apenas 17 jogadores foram com o Surian e também com o Flávio Garcia. O Surian falou depois do jogo. A entrevista coletiva foi bem curta, tá? Por isso a gente vai rodar inteira agora na programação. Felipe, não haverá tempo para esse time treinar para esse jogo de domingo. Os relacionados de hoje serão os mesmos para o confronto com o Monte Roraima? O planejamento foi primeiramente para esse jogo, né? Então, somente quando retornarmos a Belém, o professor Léo Condé, juntamente com a diretoria, vai se organizar e traçar o planejamento para o próximo jogo. Por que não foram pelo menos 20 jogadores para esse jogo? Foi priorizado, né, o descanso e a recuperação dos atletas principais, né, e também a logística da CBF, né, que foi passado ao clube, foi em cima desse número de atletas. Faltou encarar a partida com mais poder de decisão diante de um adversário aparentemente bem mais motivado? O adversário conhece o campo, né, diante da sua torcida. Em alguns momentos brigou até um pouco mais, porém acho que o jogo foi decidido, melhor dizendo, pela arbitragem, né, alguns erros de arbitragem que foram aí bem claros, não a nosso favor e sim contra. Felipe, existe a possibilidade de alguns titulares serem utilizados no jogo de domingo por conta do resultado de hoje, ou o time vai novamente ser alternativo? Quanto à formatação do elenco, né, da equipe para o próximo jogo, a gente ainda não sei, né? A gente precisa retornar a Belém e o professor Léo, juntamente com a diretoria, como pautei antes, vai definir o planejamento do próximo jogo. Aí, portanto, ouvimos o Felipe Surian, o Bed. 2 coisas aqui que dá para tirar dessa entrevista dele, né? Foi perguntado sobre a logística, o porquê de 17 jogadores. Por conta da logística que foi oferecida pela CBF. Ele deu essa explicação. E o segundo, quanto a... Agora até me deu um branco aqui na cabeça. Quanto ao planejamento para o próximo jogo, eles ainda não sabem muito. Ainda colocou, lembrei, agora sim, Bed. Colocou meio que na conta da arbitragem também esse resultado. Pra falar a verdade, se ele tá falando do pênalti, eu achei pênalti, Bed. Em cima do Jefferson, o jogador do... Mas foi pênalti, o jogador do Remo, ele perde, a bola era do jogador do Remo, e aí ele perde o tempo da bola, ele deixa com que o atleta do Porto Velho ganhe a frente, e aí quando ele quis dar o bote na bola, ele acertou o jogador da equipe do Porto Velho. Ainda teve essa, né? Então, eu achei pênalti. Então, colocar na conta da arbitragem, Paulo, eu acho que fica fácil demais, sabe? Vanderlei, como perde, Vanderlei. Sim. Vem cá, não é subestimar o torcedor não assistiu o jogo. O torcedor viu o jogo, pô. O torcedor viu a falta de vontade de alguns atletas do Remo.
cara corria com freio de mão puxado. Então, querer dizer agora que a culpa do Remo ter perdido é só da arbitragem é muita covardia. E outra, com 17 jogadores, com 12, com 11, cara, esse time do Remo aí, a maioria desses atletas estavam jogando no mínimo, a Série B no ano passado. O Cufré, o exemplo dele, estava jogando a Copa Libertadores na última temporada. Não é possível de que os caras não consigam render, cara, num jogo contra o Porto Velho, que é um time, com todo respeito à equipe do Porto Velho, que até tem bons jogadores ali pro nível deles. Eu disse ainda agora há pouco. Mas aqui, é pra ganhar esse jogo. Eu disse ainda agora há pouco no programa pela manhã, mas para quem não ouviu, eu vou repetir aqui. Qual é o momento de todo grande profissional? O momento de todo grande profissional é quando chega a hora dele mostrar o que ele sabe. E os jogadores do Remo, eles ontem deram uma aula de como não se deve jogar uma competição. Se tu não quer jogar, chega na diretoria, olha, vocês quando me contrataram, vocês me prometeram que eu ia pegar o Fluminense do Rio, não era o Fluminense de São Sebastião da Boa Vista. Vocês me prometeram que eu ia pegar o Santos do Neymar, não o Santos de Macapá. Vocês ligaram lá para casa dizendo que eu ia jogar com o Flamengo, o do Rio, não era o do Piauí. Porque o que está acontecendo no Remo é exatamente isso. Tem jogador lá que está esperando a chance dele, ou esperando... Mas se ele não consegue jogar o Campeonato Paraense e a Copa Verde, como é que tu vai colocar um jogador desse? Tu vai contar com um jogador desse para a primeira divisão? Pois é, porque não tem nem como falar, Beth, que jogadores não vêm para cá, principalmente os de fora, sabendo que não tem estadual. Porque todo mundo sabe como é que funciona o calendário do futebol brasileiro, que tem muito jogo em estádio pequeno, contra time de divisões inferiores do estadual. São os custos da temporada. Amigo Vanderlei, a desculpa do amarelo é comer barro. Não, justamente. Entendeu? Jogadores do Remo não tem vergonha na cara. Esse elenco que viajou para fazer esta partida é um elenco que não... Primeiro, eu acho que falta no Baenão, e lá vai eu novamente colocar para a diretoria do Remo, contratem um profissional para o Baenão para explicar a cada um que chega o tamanho que é a camisa do Remo, o que ela representa. O Remo perdeu para um time pegar pulso. Pois é, Ped, eu acho que só dá para eximir os da base, tá? Porque o Tico, quando entrou, o Miguel, o Paulo Henrique, eles entraram com disposição, entraram com vontade de correr. Até o Tico conseguiu cavar uma falta ali na entrada da área que foi até perigosa, levou ali um certo perigo.